Bom dia, olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você está assistindo este vídeo. Sejam bem-vindos ao canal Motivando de Casa, Palavra e Fé. Eu sou Fabiana. Esse vídeo 2 fala sobre a explicação. Agora vamos à explicação da leitura do Novo Testamento com base na Bíblia de Estudo Pentecostal. Mateus 10, versículo 1 ao 42. Explicação. Vamos lá. 10, versículo 1. Poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem. Jesus quer que os seus servos travem uma guerra espiritual contra as forças do mal, expulsando os espíritos malignos, isto é, ordenando que abandonem o controle de pessoas ímpias em cujos corpos têm habilitado e curando de enfermos, também podem ser perturbados ou desanimados pelos planos e artimanhas de Satanás. Esta demonstração de autoridade no reino espiritual é uma maneira do poder e dos propósitos do reino de Deus estarem constantemente ativos na terra. Nós não possuímos esta autoridade em nós mesmos, mas somente através do poder e da autoridade de Cristo a quem representamos. Porque esta razão é vital, que vivemos de uma maneira que seja digna de Cristo. Caso contrário, nos fará o poder espiritual para enfrentarmos e prevalecermos nos confrontos diretos com os poderes sobrenaturais do mal. Poder sobre Satanás e os demônios. Pregai 10, capítulo 10, versículo 5. Pregai o reino. Todo o contexto acerca dessa passagem deixa claro que a pregação do reino, isto é, supremo poder, autoridade, propósitos e modo de vida de acordo com a vontade de Cristo, tanto na terra como na eternidade, deve ser acompanhada pela evidência de Deus declarando o seu poder contra as forças do pecado, da enfermidade e de Satanás. O reino de Deus. E o desejo de Cristo que o reino dos céus e o seu poder sejam traduzidos para perto do povo através da vida dos seus servos e da pregação da sua mensagem, para que todos os necessitados possam receber de Deus a salvação, a ajuda e a cura de que precisam. Quando o poder e a presença do reino de Deus não estão evidentes e ativos entre o povo de Deus, eles devem eliminar de suas vidas qualquer coisa que seja mundana, ímpia e desagradável a Deus, para que possamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Sinceramente, orar, venha no reino de Deus, seja feita a tua vontade. Veja o quadro, o reino de Deus versus o reino de Satanás. 10, versículo 10, capítulo 10, versículo 19. Vós será ministrados o que haveis de dizer. Quando estivermos fazendo a obra de Cristo em obediência a Ele, poderemos ter a certeza de que Ele nunca nos abandonará e sempre nos dará o que precisarmos, inclusive as palavras certas, no momento exato. A promessa de Cristo é vista em operação. Através do seu Espírito Santo, Cristo nos capacita a falar e a testificar a respeito dele. 10, capítulo 10, versículo 23. Cidade de Israel. Cristo pode ter dito aos seus discípulos que a sua mensagem continuaria
a ser proclamada aos judeus até a sua volta. Capítulo 10, versículo 26. Não os temas. A obra dos discípulos por Cristo e a batalha deles contra o mal. Os exporá ao contra-ataque de Satanás. A verdadeira batalha deles não era contra a oposição humana, mas contra as forças de Satanás. No entanto, eles não tinham que temer, porque o Espírito Santo e de Deus Pai os capacitaram e os sustentariam. Eles devem permanecer feita a palavra de Cristo, pregando no abertamente, diretamente e corajosamente. Capítulo 10, versículo 28, fala do inferno. A palavra aqui traduzida no inferno se refere a um lugar de tormentos e castigos eternos, originalmente preparado para o diabo e seus seguidores demoníacos. Mas o inferno também está reservado para os ímpios, aqueles que não aceitarem o perdão de Cristo e não entregarem a sua vida a Ele. O tempo para o inferno não deve ser confundido com o grego, que é o nome geral para o lugar de mortos. Confundidos com o grego Hades, que é o nome geral para o lugar dos mortos, ou lugar preliminar de castigo, antes do juízo final para os ímpios. A palavra do inferno se originou com o nome de um vale no perímetro sul de Jerusalém, o Vale de Inom. O vale servia como depósito de lixo da cidade e era caracterizado pelo fogo ardente. Pelo fato de alguns terem sacrificado criança pelo fogo ali ao falso Deus. Moleque, o rei Josias o declarou impuro. Jesus usou como nome para o lugar do castigo eterno e é sinônimo do lago de fogo, do juiz final. A Bíblia ensina que a existência de uma pessoa não termina na morte, mas continua para sempre, seja na presença de Deus ou na condição daqueles que estão espiritualmente perdidos e destinados ao inferno. Jesus ensina que um lugar de castigo eterno para aqueles que rejeitarem a Deus e assim estiverem condenados a passar a eternidade separados dele. Este lugar é caracterizado pela realidade aterrorizadora de um castigo contínuo e descrito em termos de um fogo que nunca se apaga, fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, pranto e ranger de dentes, cativeiro e trevas, tormentos, agonia e separação do céu. O ensino das cartas do Novo Testamento, isto é, livros, mensagens a várias igrejas do Novo Testamento, que se aplicam à Igreja Cristo em geral, é essencialmente o mesmo. Os pioneiros da Igreja primitiva e escritores do Novo Testamento falam de um juízo futuro, pelo qual Deus se vingará daqueles que rejeitam a desobedecer a sua mensagem. Eles também falam de separação da presença do Senhor e da destruição dos inimigos de Deus. A Bíblia ensina que o juízo sobre os ímpios é certo. A ideia principal quando se fala das condições no inferno é rejeição.
condenação, sofrimento e separação de Deus sem um tempo limite. Os cristãos podem achar esta doutrina, isto é, ensino base de fé, extremamente desagradável ou difícil de entender. No entanto, devemos nos submeter à autoridade da palavra de Deus e confiar na justiça de Deus. Devemos ter sempre em mente que Deus enviou o Filho para morrer por nós, para que ninguém perecesse espiritualmente e fosse perdido para sempre. Não é a intenção nem o desejo de Deus enviar alguém para o inferno. Aqueles que entraram no inferno, aqueles que entram no inferno fazem assim por sua própria escolha, resistindo à oportunidade de salvação dada por Deus. O fato e a realidade do inferno deveriam fazer todo o povo de Deus odiar o pecado. Intensamente trabalha continuamente para a salvação das pessoas que ainda não conhecem a Cristo e advertir a todos do juízo futuro de Deus sobre aqueles que rejeitam e se rebeliam contra ele. Aí, capítulo 10, versículo 31. Mais valeis vós. Jesus ensina que os servos fiéis de Deus, seus filhos, são de um valor incomensurável para o seu Pai Celestial. Deus valoriza você, as suas habilidades especiais e as suas necessidades pessoais. Ele deseja tanto o seu amor e a sua amizade que enviou Jesus para morrer na cruz para pagar o preço pelos pecados e você praticou. Como seu filho, você nunca está preparado da sua presença, cuidado e preocupação. Ele conhece todas as suas necessidades, dificuldades e angústias. Você é tão importante para Deus que Ele valoriza a sua fidelidade, amor e lealdade, acima de todas as coisas terrenas. A sua fé inabalável em Cristo, que é provada através dos momentos de intensas dificuldades e angústias, é preciosa para Ele e lhe traz grande honra. As garantias encontradas em capítulo 10, versículo 35. Qualquer que me confessar diante dos homens. Confessar Cristo quer dizer mais que simplesmente admitir a nossa crença em Cristo e a nossa associação com Ele. Confessar quer dizer professar que Ele é Senhor, o líder e autoridade da nossa vida, e fazer isso abertamente, nem sem nenhuma vergonha, até mesmo diante dos que se opõem a Deus, aos seus caminhos e aos seus padrões e normas. 10:34. Capítulo 10, versículo 34. Não vim trazer paz. Embora Jesus Cristo seja chamado Príncipe da Paz e tenha vindo restaurar o nosso relacionamento rompido com Deus e nos trazer paz com Ele, ele há um sentido em que a sua vida e a sua mensagem traz divisão intencionalmente. A fé em Cristo separa os seus seguidores dos que continuam a seguir os caminhos ímpios do mundo. Veja artigo. A separação espiritual dos crentes. A pregação da palavra de Deus e a sua verdade trará oposição, divisão e perseguição. Viver de acordo com os padrões de verdade e justiça de Cristo trará o ridículo e o escárnio dos que rejeitam a Cristo. Defender a verdade da palavra de Deus da distorção espiritual dos ensinamentos trará divisão até mesmo na igreja. O ensinamento de Cristo sobre a paz, a unidade e a transmissão da sua mensagem com amor deve ser posto em prática com a consciência de que ele não veio trazer paz, mas espada. 10:38.
capítulo 10, versículo 38, toma a sua cruz. 10.41, profeta um justo. Estes são os que são mais frequentemente maltratados, rejeitados e perseguidos por causa da sua firme posição em favor da santidade e verdade. Os que aceitam profetas que frequentemente expressam uma mensagem incentivadora da pureza, advertência, o juízo reage apropriadamente às suas mensagens, receberão a recompensa especial de Deus. O mesmo é verdadeiro a respeito de quem quer que receba uma pessoa que diz e faz o que é correto e justo. Se o seu compromisso com a verdade é tão firme a ponto de você dedicar a sua vida a sustentar, cooperar e encorajar os ministros de Deus, então a sua recompensa será a mesma que a do profeta ou da pessoa justa que você ajudar. Na realidade, aqueles que seguem a Cristo serão recompensados até mesmo pela menor gentileza exibida a outra pessoa, com o objetivo de lhe mostrar o amor de Cristo. Por outro lado, não devemos sustentar nem encorajar ministros que não proclamam a verdade de Deus, em conformidade com a mensagem do Novo Testamento, o que não vivem de maneira piedosa, em conformidade com os padrões de Deus. O apoio a este tipo de pessoas pode nos expor a seu juízo e destruição. Isto não quer dizer que tenhamos o direito de ser rudes ou críticos com o ministro ou negar apoio à igreja local simplesmente porque não concordam com o ministro ou porque ele não diga aquilo que queremos ouvir. Amém.